Hoje vamos fazer uma questão comentada sobre, você está vendo aí na tela, acentuação gráfica, da banca Fundação Mariana Rezende Costa, a FUMARC, e ortografia e acentuação gráfica estão na mesma situação, porque ortografia é a escrita correta, né? E isso tem a ver, dentre outras coisas, com acentuação. A FUMARC colocou a seguinte questão: com relação à acentuação gráfica dos itens destacados, avalie as afirmações e assinale a opção que traz uma asserção incorreta. Então, como isso aí muita gente julga que é um conteúdo muito tranquilo, muito primário, eu gostaria que vocês pausassem a tela, resolvessem a questão e, em seguida, ouvissem a nossa revisão. Mas só aperte o play de novo assim que você conseguir resolver a questão. Vai lá. Muito bem. Assim como os itens crítica e sétimo, todas as demais que apresentarem tal tonicidade deverão receber acento gráfico. Então, vem cá. Quando a gente fala de acentuação, a gente fala de tonicidade. Tonicidade tem a ver com a sílaba tônica. E a tonicidade é a sílaba forte de cada palavra. O primeiro critério de acentuação gráfica é o critério que se baseia na classificação da tonicidade da palavra. Então, quando eu falo em sílaba forte, a palavra sílaba eu divido em sílabas assim. Se eu tivesse a última sílaba acentuada ou forte, isso aqui se chamaria palavra oxítona. Se eu tivesse a penúltima ou a segunda de trás para frente, isso aqui se chamaria palavra paroxítona. Mas não, eu tenho a antepenúltima ou a terceira de trás para frente. Então, isso aqui se chama palavra proparoxítona. Então, na verdade, quando eu falo em palavra proparoxítona, ela é uma das que mais aparecem em função de quê? É o tipo de palavra que não tem problema. Porque, de acordo com o que vocês já sabem, todas são acentuadas. E eu estou colocando que todas são acentuadas porque, de um modo geral, quando a gente fala em tonicidade, a gente olha o final da palavra. Eu não digo que sílaba tem acento, porque é uma palavra proparoxítona terminada em A. Não. Sílaba tem acento porque é uma palavra proparoxítona. Vai na tela. A letra A, ela tem a palavra crítica, que também é proparoxítona. E ela tem a palavra sétimo, que também é proparoxítona. Isso quer dizer que a letra A é verdadeira. Todas as demais que apresentarem tal tonicidade, isto é, todas as que forem proparoxítonas, deverão receber o acento gráfico. Ok? Olha a letra B. Se você marcou a letra A, você errou. Os itens lexicais ruínas, saía e país são acentuadas pela mesma razão. A presença da vogal I ou U tônica num hiato, seguido ou não de S. Então, vem cá. Quando a gente fala de palavra que tem hiato, eu já não estou usando mais o critério da tonicidade. Porque dentro do critério da tonicidade, nós teríamos, por exemplo, que classificar as palavras monossílabas, que, obviamente, são aquelas palavras que têm uma sílaba só. Isso quer dizer que as palavras monossílabas acentuadas, elas terminam em A, E e O. Toda proparoxítona tem acento, mas as monossílabas terminadas em A ou AS, em E ou ES e em O ou OS, são acentuadas. Então, por exemplo, aquele instrumento que cava a terra é uma pá. Mas se eu tivesse o plural, eu também teria que acentuar duas pás. O que dá sustentação ao seu corpo é o seu pé. E você tem dois pés. Né? A pedra do moinho se chama mó.
Mas você tem o prefixo de pós-graduação. Então, se a palavra monossílaba termina com A, com E ou com O, elas são acentuadas. Por isso que eu devo dizer assim, não vi o filme. E eu deveria dizer assim, tu viste? Aí, ó. A palavra vi é monossílaba terminada em I, então não tem acento. E a palavra tu é monossílaba terminada em U, então não tem acento. Então, as monossílabas que têm acento terminam em A, em E e em O, seguidas ou não de S. Vai na tela. Olha a letra C. Os vocábulos cristã, não, são e evasão recebem acento gráfico pela mesma razão. Trata-se de oxítonas com vogal nasal no segmento final. Então, aí falou-se de palavra oxítona. Vem cá. Eu já falei de proparoxítona e já falei de monossílaba. Quando eu falo de palavras oxítonas, são as palavras que têm a tonicidade na última sílaba. Então, eu tenho a última sílaba tônica. E o detalhe, meu amigo, é o seguinte. Quando eu falo de última sílaba tônica, significa que as palavras oxítonas, elas devem ter, no mínimo, 2 sílabas. Porque se a palavra tiver uma sílaba só, ela é uma palavra monossílaba. Monossílaba é uma coisa, oxítona é outra. Então, para que a palavra seja oxítona, ela tem que ter mais de uma sílaba. Então, as palavras monossílabas acentuadas são as palavras que levam em conta também a terminação. Proparoxítona, todas têm. Oxítona terminada em A, E e O. A monossílaba. A oxítona terminada em A, E e O. Mas aí eu acrescento o em e o ens. Claro que aqui vale também os seguidas ou não da letra S. Então, existe uma fruta chamada maracujá, que tem acento, ó, porque é uma palavra oxítona terminada em A, ainda que fossem 2 maracujás. Por exemplo, eu tenho o pronome de tratamento você, que é uma oxítona terminada em E, né? Ainda que fosse o plural, vocês. Eu tenho, por exemplo, a mãe da sua mãe, que se chama sua avó. A avó é uma oxítona terminada em O. E se fossem as duas, da sua mãe e do seu pai, eram suas avós. Por exemplo, eu tenho a palavra que indica soma também, que é uma oxítona terminada em em. E eu tenho as congratulações, quando eu desejo a você, pelo seu aniversário, os meus parabéns, que é uma palavra oxítona terminada em ens. Então, toda oxítona terminada em A, E, O, em e ens devem ser acentuadas. Vai na tela. Se você marcou a letra C, você acertou a questão. Cristã é uma palavra oxítona, sim. Mas a palavra não é oxítona. A palavra são não é oxítona. Agora, a palavra evasão é oxítona. Só que a letra C, ela disse que as palavras são acentuadas porque elas são oxítonas, não são. Cristã e evasão são oxítonas. Não e são monossílabos. E um detalhe, a palavra cristã, a palavra não, a palavra são, a palavra evasão, não tem acento. Tio não é acento. O acento é o chapeuzinho do você, que chama acento circunflexo. O acento é o grampinho da vovó, que chama acento agudo. E o acento do acraseado se chama acento grave. Então, eu tenho 3 acentos. O acento grave, virado para a esquerda, o acento agudo, virado para a direita, e o acento circunflexo, que é o chapeuzinho. Tio é só marca de sílaba forte, é só marca de nasalidade, não é acento. Então, cristã não tem acento,
não tem acento, evasão não tem acento e são não tem acento. A resposta é a letra C. Olha na letra D. Está certa, portanto. Rússia e delírio recebem acento gráfico devido ao encontro vocálico presente na última sílaba. Então, vem cá. Quando eu tenho a palavra Rússia, ou quando eu tenho a palavra delírio, eu tenho aqui não uma vogal no final, mas duas letras vocálicas. Não uma vogal no final, mas duas letras vocálicas. E aí, quando eu separo essa palavra em sílaba, Rússia, ou quando eu separo essa palavra em sílaba, delírio, o que acontece? Eu quero te dizer que toda sílaba ela tem que ter pelo menos uma vogal. Ou, no máximo, uma vogal. Quando eu tenho duas, eu não tenho duas vogais aqui e eu não tenho duas vogais aqui. Eu tenho uma coisa que a gramática chama de vogal e outra que se chama de semivogal. Então, por exemplo, a letra A, a letra E e a letra O, onde elas estiverem, elas serão vogais. Então, isso é vogal. Isso é vogal. Isso é vogal. Agora, a letra U e a letra I, elas podem ser vogais ou elas podem ser o que se chama semivogais. Por exemplo, se toda sílaba tem que ter uma vogal, esse U é vogal. Se toda sílaba tem que ter uma vogal, esse I é vogal. Então, elas são vogais se estiverem sozinhas, já que não existe sílaba sem vogal. Agora, elas são semivogais quando elas estiverem com A, com E e com O. Aqui, ó. Tá com A, é semivogal. Tá com O, é semivogal. Por que eu não posso separar Ru, Si, A? De, Li, Ri, O? Porque se essa sílaba tem acento, esse U é forte. Então, isso aqui não é forte. Então, isso aqui vale menos, tem menos força. Então, é uma semivogal, vale a metade da vogal. Se isso aqui é a sílaba forte, essa é vogal. Mas então essa não é forte. A forte é essa anterior. Então, se ela não é forte, ela é meia, ela é semivogal. Então, esse encontro IO e IA é o que a gramática chama de ditongo. Toda palavra paroxítona, uma, duas, penúltima. Uma, duas, penúltima. Toda palavra paroxítona que terminar em ditongo, ela vai ser acentuada. Tá bom? Lá na tela. A letra B de bola que eu saltei. Ruínas, saía e país. Ruínas, saía e país. Vem aqui comigo. Quando eu separo assim, ó, ruínas, saía e país, o que aconteceu? Isso é vogal, porque só tem ela. O A sempre é vogal. O A sempre é vogal. O A sempre é vogal e o A sempre é vogal. Então, todo A, E e O são vogais. A letra U aqui é vogal porque está sozinha. O I foi acentuado, então ele é forte. Então isso também é vogal. O I foi acentuado, então ele é forte. Isso também é vogal. O I foi acentuado, então ele é forte. Isso é vogal. Então, havia duas vogais seguidas. Havia duas vogais seguidas? Havia duas vogais seguidas. Como não pode ter duas vogais na mesma sílaba, uma ficou de um lado, outra ficou do outro. Então, quando eu tenho vogal que se separa de vogal, eu tenho hiato. E eu separo hiato assim, ó, I-A-To. Sabe por que eu fiz isso? Para te dizer que o hiato é um hiato. Aí, ó, vogal e vogal. E na tela, a letra B. Quando eu falo, então, de ruínas, de saía e de país, qual é a razão?
quando eu tiver a letra I ou a letra U formando hiato, seguidas ou não de S. Vem cá. Essa é uma regra. Olha, gente, ortografia ou acentuação tem muitas regras. Eu estou lançando agora no meu site, olha aí na tela, um curso chamado FUMARC Temas. Porque no momento da gravação desse vídeo, nós estamos sabendo que vai sair o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que a banca FUMARC já foi escolhida para realizar esse certame. Então, como revisão, eu estou lançando temas. Se você entrar lá hoje, no dia que você está vendo esse vídeo, você já vai encontrar 2 temas no ar. Não tem de acentuação ainda não. Mas se você entrar lá no meu site, você tem um tema de acentuação gráfica da banca Fundep, que é, no momento atual, a banca que vai fazer o concurso TJ de Minas. Mentira, não é Fundep, não. É IBFC. Tem lá também. Então você procura assim, concurso do TJ, banca IBFC, elemento de acentuação gráfica. Que aqui eu dei só uma pincelada, mas a acentuação gráfica é um assunto que não deixa de cair em prova. Então não joga o seu tempo fora. Passe lá no site e confira. Anote aí o endereço: www.ricardoerce.com.br.